Após a Segunda Guerra Mundial e as extensas relações entre os ex-aliados, Estados Unidos e União Soviética, depois do governo Truman ter aderido à Guerra Fria com a União Soviética, Salazar teve que tomar uma decisão. Salazar não foi ocioso, e procurou uma política externa voltada para a aproximação com a Inglaterra, que manteve a sua influência na economia de Portugal e nos Estados Unidos. Como resultado, Portugal, para surpresa de alguns países ocidentais, foi incluído nos membros fundadores da NATO. Aproveitando as contradições entre esses países e confiando na cooperação com Washington, Salazar, em fevereiro de 1948, fornece a base aérea do governo dos Estados Unidos da América nos Açores, de onde os últimos substituíram gradualmente os ingleses. Em setembro daquele ano, Lisboa aderiu ao famoso Plano Marshall e em 1949 e tornou-se membro da Aliança. Em janeiro de 1951, foi assinado o Acordo Estados Unidos da América-Portugal sobre Segurança Mútua. Desde então, toda a diplomacia do regime de Salazar construiu-se com o curso da política externa americana. Não participando diretamente nas hostilidades da Segunda Guerra Mundial, Portugal conseguiu manter o seu império colonial, que o regime português lutava até 1974, até chegar em grupo de oficiais do exército que, perdendo a fé nas possibilidades de vitória nas colónias, fizeram uma revolução, a Revolução dos Cravos. Deve-se realçar que as guerras coloniais do século XX em Portugal dependiam apenas da sua própria força militar. Isto, por sua vez, impactou negativamente a implementação de Lisboa nas suas obrigações sob o Tratado da NATO, o que causou ressentimento justificado entre os aliados no bloco. Ao mesmo tempo, sob a alçada da NATO e com o apoio da estrutura operada pela CIA, que contribuiu para a criação em Portugal de uma célula do chamado Exército Secreto sob o codinome Agimterpres. Esta agência nada tinha a ver com imprensa, não guardava livros, nem jornais. Os funcionários Agimterpres treinavam terroristas de direita que por sua vez cometiam assassinatos políticos e atos terroristas no território do país e nas colónias africanas de Portugal com o objetivo de preservar o regime de Salazar. Após a derrubada do regime fascista do país em 1974, com o início da democratização da sociedade, o governo português não declarou a sua saída da NATO, outro sim, continuou a cooperar ativamente para obter de países membros, em particular a Alemanha, com assistência financeira para equipar as suas forças armadas com armas modernas, ocupando uma importante posição estratégica na costa atlântica da Europa. Portugal tornou-se um importante posto avançado da NATO no flanco sudoeste da Aliança. O território é usado para bases militares, centros de comando e armazéns da Aliança, assim como a base aérea de Beja, bem como os aeródromos Montijo, alocados para a implantação de unidades de aviação dos países da NATO. No território das Ilhas dos Açores encontram-se bases americanas. Parte das Forças Armadas Unidas da NATO foram destacadas na Divisão de Aviação da Força Aérea de Portugal. Após a Cimeira da NATO de 2010, em Lisboa, Portugal esteve ativamente envolvido no processo de reforma da estrutura dos órgãos militares da Aliança. O governo português tomou a decisão de colocar comando das Forças Navais de Reação da NATO em Lisboa, confirmou a sua participação contínua em operações realizadas sob os auspícios da NATO, que, na opinião de Lisboa, é um importante meio de reforçar a sua influência em Aliança. Soldados das Forças Armadas Portuguesas participaram em missões no Kosovo, Afeganistão e Iraque em operações realizadas contra o regime de Muammar Gaddafi. A aquisição de forças armadas em Portugal, desde maio de 2010, é dada com cidadãos de ambos os sexos, de forma voluntária. Existem as seguintes formas de serviço: contínuo, contrato e voluntário. Estes últimos servem por 12 meses de forma voluntária. De acordo com o contrato, são um mínimo de 2 e máximo de 6 anos, com a possibilidade de transição para a categoria de membros permanentes das Forças Armadas. Em termos bilaterais, as relações de Portugal com os seus aliados tradicionais. Portugal possui uma relação com os Estados Unidos da América em que inclui o assinado Acordo de Cooperação e Defesa. Também desenvolve relações com os países europeus, membros da NATO e da União Europeia, bem como com países africanos de língua portuguesa.
Em Lisboa existem vários acordos de cooperação técnico-militares que pretendem a intensificação das relações diplomáticas.